Oi, tudo bem? Essa aula ela é um pedaço de uma aula maior. Se você quiser o conteúdo para resolver esses exercícios, mais exercícios ainda desse tema ou exercícios desse vestibular, os 3 links estão na descrição. Valeu! Agora, Enem 2015, segunda aplicação, mas serve para a gente treinar, né? Porque é a mesma banca, o mesmo conjunto de questões. Enem 2015, prova branca, segunda aplicação. Novamente, tem um gráfico, tem a chave, valores aqui. Lê, pensa na aditividade de volume, se tem ou não, que eu já respondo na sequência. Pausa para mais tempo se você achar necessário. Beleza, então tem um gráfico de ρ em grama por centímetro cúbico. Então aqui ρ é densidade, a densidade, né, tá aumentando para cá. Fe, eu não sei o que é, mas está indo de 0 a 100. Tem uma equação aqui de Fe com 100 ME, MA, ME. Suponha que em uma inspeção de rotina realizada em determinado posto de combustível, né, provavelmente, tenha se verificado que 50 centímetros cúbicos, a densidade está em centímetro cúbico, beleza? 50 centímetros de álcool combustível tenha uma massa de 45 gramas. Qual a fração percentual de etanol nessa mistura? Então vamos ler o texto. O álcool é utilizado como um combustível automotivo. Etanol hidratado. Então, o álcool é utilizado como combustível automotivo. O álcool, combustível, etanol hidratado. Isso vai ser importante. Eu estou repetindo, mas vai ser importante. Deve apresentar uma taxa máxima de água em sua composição para não prejudicar o funcionamento do motor. Uma maneira simples e rápida de estimar a quantidade de etanol em misturas com água é medir a densidade da mistura. Então, a partir da densidade da mistura, eu chego na quantidade de etanol, ou, né, o contrário, se eu souber a quantidade de etanol, eu posso chegar na densidade. O gráfico, tá aqui, né, mostra a variação da densidade da mistura, água e etanol, com a fração percentual da massa de etanol, dada pela expressão. Então, a quantidade de etanol, a fração de etanol é 100% vezes massa de etanol dividido por massa de A, que é massa de água, mais massa de E, que é massa de etanol. Não sei se está muito legível aqui, porque a questão era esticada e não coube direito aqui. Certo. Então, aqui a gente tem esse Fe, é fração de etanol. Quando eu tenho 0, tem que saber ler esse gráfico aqui. A gente viu ele na nossa aula, porque ele apareceu nessa questão, vai ter mais uma questão da FUVEST que vai aparecer essas coisas, é importante a gente saber. Então, fração de etanol em 0 fração de etanol, significa que eu tenho 100% água. Então, essa densidade aqui, ó, 1 praticamente, é a densidade da água. Agora, se eu tiver 100% de fração de etanol, eu tenho só etanol puro ali, etanol anidro, sem água nenhuma. E essa densidade aqui é a densidade do etanol, 0,78 alguma coisa. Então, 0,78, densidade de 100% etanol, 1 da água. Lemos o gráfico. Qual que era a parte mais importante aqui para a gente visualizar no texto? Então, o principal, a fração percentual da massa de etanol, que é perguntado no exercício, é dado por essa fórmula, e foi verificado que em 50 centímetros cúbicos de etanol combustível, eu tenho 45 gramas de água. Primeira coisa importante, aqui você tem que perceber que o volume não é aditivo. Então, se eu visse a densidade do etanol, visse a densidade da água, aqui, quando você mistura etanol com água, tem uma contração e você não pode fazer uma média aritmética. Você tem que utilizar esse gráfico para descobrir a densidade ou você ter o volume da mistura. Essa questão do volume ser aditivo ou não, eu comentei melhor na aula, você pode voltar lá na aula 25 para ver. Então, beleza. Então, não é só fazer uma média da água e do álcool que você vai ter isso. Inclusive, porque isso aqui tá curvo. Vou comentar disso mais para frente. A segunda coisa que você tem que observar aqui é você não se confundir com álcool combustível e etanol. Então, álcool combustível, a massa de álcool combustível é a massa de água mais a massa de etanol. O álcool combustível,
eu vou chamar de combi, combustível. Então, o álcool combustível é álcool, etanol, mais água. Então, você tem que tomar cuidado para não confundir álcool combustível com etanol, que também é um álcool, né? Só que é o etanol anidro. Então, beleza. O que mais que a gente tem? Fração percentual é esse Fe. Então é só a gente colocar aqui na fórmula. Me dividido por, que é massa de etanol, dividido pela massa de etanol, mais a massa de água vezes 100. Só que a gente não tem esse Me, a gente não tem a massa de etanol. A gente tem 50 centímetros cúbicos de álcool combustível, então a gente tem o V combi e a massa de água. Com o V combi, que é o volume do combustível, e a massa do combustível, eu não tenho nem a massa de água e nem a massa de etanol. Eu só tenho dados do combustível. Eu tenho a massa e o volume do combustível. E aí, o que eu faço? Tenho a massa do combustível, tenho o volume do combustível, acho a densidade do combustível. Para quê? Porque com a densidade do combustível, tem que usar o gráfico. Com a densidade do combustível, eu consigo achar o Fe. Com o Fe, eu não vou nem usar a fórmula, eu já respondo aqui direto. Então, olha só. Densidade do combustível, que é água misturada com álcool, é a massa de combustível. Qual que é a massa de combustível? 45. Qual que é o volume de combustível? 50. 45 dividido por 50 é igual a 90 dividido por 100. Que, não sei fazer essa conta. 90 dividido por 100 é a mesma coisa, que é 0,9. Com a densidade do combustível 0,9, olha o que o texto falou. Uma maneira simples e rápida de estimar a quantidade de etanol em misturas é medir a densidade da mistura. Com a densidade da mistura, ele me disse que eu consigo achar essa quantidade de etanol. Então, com a densidade de 0,9, vou ali no gráfico, desço aqui, achei o Fe é 55. 55 o quê? 55%. Então, aqui nessa questão tem um distrator muito grande, que é você olhar para essa fórmula e achar que você tem que substituir os valores ali. Então, muita gente deve ter feito conta com valor ali. Muita gente não deve ter entendido que o etanol combustível é diferente do etanol anidro. Então, o etanol combustível é esse combi, o etanol anidro é o etanol sem água, e você teria que usar o gráfico. Então, tem vários distratores nessa questão e é muito fácil você se perder. Beleza? Alternativa C aí para nós. Ficou com dúvida nisso de aditividade? Vou comentar mais um pouquinho aqui. Quando você mistura etanol com água, as interações intermoleculares vão aproximar as moléculas e vai ter um desvio dessa linha vermelha aqui. Então, o que acontece? Como está curva a linha de densidade, significa que não é uma média aritmética. Aqui, a densidade, você vai ter que usar esse gráfico. Pode ser uma curva para fora, pode ser uma curva para dentro, pode ter uma contração, pode ter uma expansão, mas se não é essa linha vermelha, não é uma média. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você misturar 50 ml de água com 50 ml de etanol, não vai dar 100 de combustível, de mistura. Vai dar 97, vai dar um volume diferente, e aí a densidade você tem que usar esse volume diferente que você só vai descobrir se alguém te falar ou se tiver um gráfico. Então tá aqui, né? Esse fenômeno de contração é devido às interações intermoleculares que a gente vai ver ainda mais pra frente, de atração entre a água e o álcool. Beleza? Vamos pro próximo?